pessoal, vamos para a aula 430, geradores elétricos. Então, o que é esse tal de gerador? Vocês todos já devem ter usado geradores elétricos. O que é um gerador elétrico? Um gerador elétrico é um equipamento elétrico que vai transformar uma energia qualquer em energia elétrica. Então, quando nós tivermos um equipamento que faz isso, pega uma energia de um tipo qualquer e transformar em energia elétrica, isso é um gerador elétrico. Que equipamentos que nós usamos que a gente obtém energia elétrica? E ele faz isso fazendo um processo de transformação. Nós usamos na nossa casa, por exemplo, pilhas, baterias. O que ocorre numa pilha? Uma pilha, por exemplo, ela vai pegar energia química. Existe uma reação química que para nós aqui na física a gente não vai explorá-la, né? É uma reação de oxirredução. Quem vai fazer isso vai ser o professor de química. Ele vai te explicar como que a reação química vai obter o que nós vamos chamar de força eletromotriz. Eu deixo isso lá para o professor de química. Para mim, interessa é que essa energia química é transformada em energia elétrica. E por isso que eu consigo pegar uma pilha, aqui uma pilha, ou uma bateria. Qual a diferença de pilha para bateria? É que uma bateria é um conjunto de pilhas. Então, quando eu tenho várias pilhas, eu tenho uma bateria de pilhas. Ok? Essa é a diferença. Mas na prática, mesma coisa, mesmo princípio. Tanto a pilha quanto a bateria. Então, bateria de automóvel, aquela pilha que tu coloca no controle remoto, tá? Então, esses equipamentos que usam pilhas, baterias, são equipamentos que transformam energia química em energia elétrica. Um outro exemplo, mas na minha casa não é uma pilha, eu ligo na tomada. Mas essa energia que é mandada para tua casa, ela foi gerada lá numa hidrelétrica, termoelétrica, uma usina qualquer. E nessa usina, a maioria das usinas, ela pega energia. Outro exemplo, então, como é que funciona? Exemplo 2. Nas usinas. Como é que funciona nas usinas? A maioria, tirando, por exemplo, eu sei que tem usinas, por exemplo, de energia solar, daí não é esse processo, mas a maioria pega energia cinética, energia mecânica, energia cinética do movimento da turbina e transforma em energia elétrica. Então, qualquer equipamento que tu conseguir fazer algum processo de transformação e obter energia elétrica, isso é chamado de gerador elétrico. Bom, existe em todo o processo, inerente a todo o processo de transformação energética, sempre uma dissipação térmica. É inevitável. Tu não gostaria, mas nesse processo aqui sempre existirá uma dissipação, uma perda de energia térmica. Sempre há um aquecimento inerente. Por exemplo, uma pilha, já deve ter notado, todo mundo aqui que tem um celular usa uma bateria de celular. O celular, quando tu fala demais, nem precisa falar demais, naturalmente, quando tu usa o celular, se tu for botar a mão na bateria, a bateria esquenta, porque tem parte da energia sendo transformada em energia térmica, tá? Então, 2 exemplos aqui para vocês. Então, sempre que eu consigo transformar uma energia qualquer em elétrica, é um gerador. Nesse processo é inerente sempre ter uma energia, parte da energia sendo liberada da forma térmica. Existe uma grandeza chamada força eletromotriz. Cuida com esse nome. Apesar do nome ser força eletromotriz,
Ela não é uma força. Esse nome aqui, historicamente, é um nome que ficou, né? Mas seria assim, uma força que dá motriz, dá movimento para os elétrons. Mas, na verdade, essa força eletromotriz não é uma força, não é Newton. Ela é uma quantidade de volts. A força eletromotriz é a quantidade total de energia dada às cargas, total de energia dada a uma quantidade de carga ΔQ. Tá? Então, ou se tu quiser aqui, ó, quantidade de energia que variou pela quantidade de carga total. Então, ΔE é Joule e carga é Coulomb. Nós já aprendemos na eletricidade que Joule por Coulomb é volt. Então, tu vê que a força eletromotriz, o nome tá ruim, né? Não é uma força, é uma quantidade de volts. Volt é uma grandeza intimamente ligada à energia. Então, 1 volt de força eletromotriz é 1 joule para cada 1 coulomb de carga. Ok? 1 coulomb de carga é uma quantidade grande de elétrons. 6,25 vezes 10 na 18 elétrons. Então, quando eu der 1 joule para esse 1 coulomb de carga, a sua bateria, então, está fornecendo 1 volt. Então, força eletromotriz é o quê? A quantidade de joule de energia dada para as cargas. A força eletromotriz, a gente vai ter como o total de energia por carga, né, joule por cima, total fornecido, o total fornecido por exemplo, na reação química ou pela usina, sem a perda térmica. O detalhe é o seguinte, desse total fornecido, que eu vou chamar de epsilon, então, de força eletromotriz, isso aqui não é E. Às vezes em vestibular você põe um Ezão, tá? Mas é um epsilon, é uma letra grega, epsilon. Desse total fornecido por exemplo, pela reação química, parte será mandado para o circuito externo, parte será útil. E por isso que eu gosto de usar a letra, como aqui nesse livro e vários livros, a letra U de útil. Então, parte será útil para o circuito externo e a outra parte será dissipado. Isso aqui vai ser dissipado, é o que? A energia térmica. Então, força eletromotriz sempre é o total gerado. Força eletromotriz é o total gerado. E vai dissipar, vai tocar fora um pouquinho para energia térmica. Bom, nosso modelo de gerador, então nós vamos pegar uma pilha aqui. A pilha, nós temos um biquinho, que é o polo positivo, e nós temos uma parte plana, que é o polo negativo dessa pilha. Então temos o polo positivo e negativo. Quando eu for ligar algum equipamento, eu tenho que ligar aqui o polo biquinho é o contato. Aqui não tem contato, aqui é isolante. Você tem que ligar exatamente no biquinho o fio. Agora aqui tudo é plano, qualquer lugar que eu ligue está valendo. Tá? Bom, eu tenho uma reação química. Não me interessa aqui na física essa reação química. Na química tu vai estudar como é que funciona isso. Desse total gerado na reação química, inclusive o professor de química vai te falar, vai te mostrar lá que será uma pilha quando a força eletromotriz é positiva. Se eu fizer uma oxirredução e der uma Fe negativa, não tem como ser pilha, os dois metais usados, os dois materiais usados para um oxida e outro reduz. Tá? Então, e aí tu pega também o potencial do que reduz, do que oxida menos do que reduz, tá? Depois tu vai ver isso aí. Bom, essa pilha, ela tem um total gerado, que eu chamei de epsilon. Tá aqui o símbolo, menos, mais. Só que aí, essa pilha, ela tem uma energia térmica, que será representada por uma RI. O que é RI? É uma resistência interna. Pessoal, se eu abrir uma pilha no meio, eu não vou encontrar um resistor lá dentro. É que assim, ó, a gente simboliza por uma resistência interna. Resistor transforma a corrente elétrica em térmica. Então, todo aquele calor dissipado
Na pilha, a gente troca como se fosse um resistor. Então, RI será esse cara aqui, ó, resistência interna. Esse cara será, então, o responsável pela dissipação térmica. Então, o que eu vou ter? Quando essa pilha ela estiver funcionando, tá aqui, eu vou ligar uma lâmpada a essa pilha, tá? O que vai acontecer? A corrente vai circular, como nós sabemos, do polo positivo ao negativo, simultâneo. Quando eu ligo, é simultâneo em todos os pontos. Bom, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que para o circuito externo, o que é o circuito externo? Essa lâmpada está externa à bateria. Eu não vou conseguir fornecer toda a quantidade de volts. Por quê? Porque uma parte de volts vai cair na lâmpada. Lembra que cai o potencial ao passar por um equipamento. Mas eu tenho internamente uma queda de potencial na resistência interna. Então, o que eu obterei de útil, olha só, nos polos dessa bateria, quando ela está ligada, é o seguinte, é o total gerado. Total gerado. Só que eu perco um pouquinho de volts nessa resistência interna. Então, menos resistência interna vezes a corrente. Porque notem que o U, a tensão aqui, a DDP útil é em volts. Esse cara também é volts. E R vezes I é volts, que é o produto da resistência vezes a corrente, é a queda de potencial, né? a queda de tensão nesse resistor. Então notem que essa daqui é uma equação extremamente importante, que é a equação chamada equação do gerador real. Então, essa aqui é a equação do gerador real. Por que é a equação do gerador real? Porque ela está me mostrando quanto que realmente eu consigo mandar para o circuito externo. É o total gerado de FEM, de força eletromotriz, menos uma perda. Tá? Bom, agora a gente pode começar a dar uma olhada nessa expressãozinha. Porque o que acontece? Agora nós vamos começar a ver algumas situações interessantes sobre essa equação do gerador. Na prática, pessoal, é o seguinte. Antes eu te dizia, tem um gerador, né, eu chamava de U total, a tensão do gerador, e aí eu resolvi o circuito externo. Agora é quase a mesma coisa. Só que eu vou ter, ao invés de U total, eu vou ter algo que é mais total ainda, que é a FEM. E ligado em série a essa FEM, um resistor que é a resistência interna. Então, não tem muita diferença dos nossos circuitos lá, série, paralelo. Só que agora é o seguinte, então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos a representação, então, de um gerador real. Então, o que nós temos? AB, entre AB, eu tenho uma diferença de potencial, que é o que eu chamava de U total antes, que é o que a bateria consegue realmente fornecer para o circuito. Aqui nós temos uma FEM, que é o total gerado, só que do total gerado eu perco um pouquinho internamente. Tá? Então, olha aqui. O U total, se tu quiser, nos polos da bateria, é Epsilon menos RI vezes I. Agora, vocês vão ouvir falar em muitas questões sobre gerador ideal. Pessoal, o que é um gerador ideal? Idealmente, o que tu gostaria? Tu gostaria que não houvesse a perda. A perda é inevitável para um gerador real. É inevitável que esse gerador ele esquente. Mas se tu tivesse um gerador ideal, ele não esquentava, ele ficava frio, né? Eternamente frio. Ele não transformaria parte da energia elétrica em térmica, para aquela energia, sei lá, química em térmica. Então, o que vai acontecer? No gerador ideal, basta não ter dissipação térmica, e não ter dissipação térmica é não ter um valor associado, então, à resistência interna. Bom, põe aqui, ó, põe RI igual a zero. Se tu colocar RI igual a zero, tu vai obter
que o que tu vai ter nos polos da bateria é igual ao total gerado. Tá? É igual ao total gerado. Então essa primeira situação nessa equação aqui, chamada equação gerador. Vou botar RI igual a zero. Se chama gerador ideal. A segunda situação interessante é a situação chamada de circuito aberto. O que é um circuito aberto? É quando está desligado. Então eu chego aqui, tá? Nesse circuito, tá? Aqui, nessa lâmpada e ponho uma chave e abro a chave. Então a chave agora está aberta. Bom, mas se a chave está aberta, não há corrente. Ou seja, está desligado. Chave aberta, circuito aberto é desligado. Então, circuito aberto, desligado, significa então o quê? No circuito que está desligado, não circula a corrente. Bom, mas se não circula a corrente, o que vai acontecer se não circula a corrente? Não há a perda térmica. Não está funcionando. É como eu pegar um gerador aqui na minha mão e mostrar para vocês aqui esse gerador. Tá? Bom, esse gerador desligado, não há corrente. E se não há corrente, olha ali, põe I igual a zero. O que eu obtenho nos polos de um gerador é o valor da FEM. Ou seja, se nós pegarmos uma pilha, presta atenção, uma pilha aqui, polo positivo e polo negativo, não tem nada, nenhum equipamento ligado, ela não está funcionando. E eu colocar nessa pilha um voltímetro ideal, esse voltímetro ideal não vai deixar circular a corrente. Lembra que o voltímetro ideal tem uma resistência infinita, ideal voltímetro. Então não circula a corrente. O que o voltímetro medirá num circuito aberto? Se eu chegasse aqui e botasse um voltímetro nos polos agora aqui desse gerador com o circuito desligado, o que ele vai medir? Ele vai medir a FEM. Então uma coisa é chegar e medir, botar um voltímetro num circuito aberto. E outra coisa é, fechou o circuito, vai mudar o valor da medida do voltímetro. Então, olha aqui como é que é. Eu tenho a FEM, eu tenho resistência interna, aqui eu tenho ponto A e aqui eu tenho ponto B, que são os polos, então, do teu gerador. Então, está aqui representado o teu gerador, tá? Agora, o que vai acontecer? Aqui está a resistência interna. Eu tenho uma pilha aqui, eu tenho uma lâmpada aqui e eu tenho uma chave liga e desliga aqui. Se eu botar nesse momento com o circuito aberto um voltímetro aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai medir a FEM. Agora, no que eu fechei, circulou corrente. Ao circular corrente, o que eu vou medir no voltímetro? Eu vou medir a FEM menos RI vezes I. Então tem que cuidar isso. Muda o valor a circuito aberto, circuito fechado, muda todo o valor aí medido nos polos da bateria. A última situação que nós vamos ver se chama corrente de curto-circuito. É quando eu faço o seguinte, então, vimos circuito ideal, circuito aberto, agora nós vamos ver corrente de curto-circuito. O que é uma corrente de curto-circuito? A corrente de curto-circuito, tá? É quando eu coloco nos polos do gerador, vou desenhar de novo aqui o gerador, aqui ponto A, aqui a nossa resistência interna e aqui o ponto B, que é o outro polo. Os polos é A e B, positivo e negativo. Aí eu pego nesse gerador e ligo um fio sem resistência, ou seja, eu faço um curto-circuito. Lembra que curto-circuito é fazer o quê? Curto-circuito é um caminho sem resistência, né? Então, notem que se eu ligo esse polo a esse polo, eu vou ter aqui uma resistência externa zero externa. A única resistência do meu circuito será a resistência interna. Ou seja, eu peguei aqui, olha o que eu fiz, e liguei esse polo aqui a esse polo aqui. Ou seja, isso aqui é A, e o polo B, na verdade, vira A. Eu fiz um curto-circuito.
Então, se eu botar nos polos... Deixa eu apagar esse aqui, tá me atrapalhando. Se eu botar nos polos agora, ao invés de botar uma lâmpada, eu pegar e botar aqui um voltímetro nessa situação. Ou seja, o que eu estou fazendo é pegar uma pilha e botar um fio ligado nos dois polos. Ou seja, eu não botei nenhum equipamento, botei um fio direto de um polo a outro polo. É isso que eu estou fazendo. Notem que se esse fio é ideal, aqui, e esse potencial é igual a esse, quanto vai dar DDP nos polos? Vai dar zero, porque os potenciais são iguais, não caiu o potencial. Então, o que vai acontecer nessa equação do circuito? Se U é igual a epsilon menos RI vezes I, essa corrente ICC é a corrente de curto-circuito. ICC, corrente de curto-circuito. Então, se eu botar zero, ou seja, fiz um curto-circuito entre os polos, eu vou ter a seguinte situação, RI vezes ICC. Ou seja, a máxima corrente que eu terei, ICC, ó, é epsilon, isolando isso aqui, né? Põe isso aqui para cá e o RI que está multiplicando vai passar dividindo. Então tá aqui a corrente chamada corrente de curto-circuito. Ou seja, quando não tem nenhum equipamento... Se eu faço isso, não façam isso em casa, por favor. Com uma tomada, é que uma pilha tem uma energia limitada. Agora, se eu faço isso numa tomada, se eu ligo um fio num polo e outro fio... Nem é polo, tá? Na tomada. É no fase e no neutro. Vai dar um curto-circuito, vai circular uma corrente de curto-circuito tão grande, tão grande, tão grande, que vai derreter aquele fio, vai pegar fogo. Por isso que a gente associa o curto-circuito a pegar fogo, a explodir. Tá? Mas aqui não, numa pilha, ela só vai ver que ela vai começar a esquentar muito, porque agora eu tenho muita corrente circulando na resistência interna. Então, tu vai botar um fio de um polo a outro polo da bateria, tu vai ver, na pilha grande, esquenta tanto que tu vai ver que vai ter que soltar de tão quente que fica na pilha grande. Então, com pilhas, tu pode fazer. Agora, não faça isso numa tomada, porque a corrente de curto-circuito numa tomada aí da tua casa vai ser enorme. Não faça isso, tô avisando, tá? Isso aí é muito perigoso. Agora, com pilha pode fazer, eu garanto. Pilha pode fazer. Mas vai fazer esquentar os teus dedos e tu tira fora, tá? Então, tá aí. Graficamente, para a gente encerrar essa aula, se a gente fizesse um gráfico de tensão de DDP nos polos, pela corrente, olha aqui, isso aqui é uma reta do tipo, ó, y igual a aqui b mais ax, tá vendo? É uma reta. Só que é uma reta em que o coeficiente angular, olha lá, ó, a resistência interna sempre é positiva, mas como eu tenho um sinal negativo, eu vou ter uma reta, olha aqui, uma reta decrescente assim. Esse aqui é o gráfico da DDP nos polos de uma bateria pela corrente que circula. Ou seja, olha aqui, se circular zero de corrente, o que é circular zero de corrente? O que é circular zero de corrente? É o circuito está aberto. Então, que valor é esse aqui? Epsilon. Ou eu posso ver que é o coeficiente linear da reta. Fechou? Aí, o que está escrito aqui? Está escrito aqui que quanto mais corrente passar, menos tensão eu terei nos polos do nosso gerador. Então, isso aqui, essa equação é U igual a epsilon menos RI vezes I. Então, quanto mais corrente eu tiver, aqui, o que é fixo? Isso é fixo e isso é fixo. Nota que as variáveis estão dizendo aqui, ó, quanto mais corrente circular, menos tensão eu tenho nos polos da bateria. Até chegar a um ponto em que a tensão na bateria é zero. Quando é que a tensão na bateria é zero? Quando eu tenho zero de resistência entre os polos, liguei um fio, e esse valor aqui, ó, é a corrente de curto-circuito. Põe zero aqui, foi o que eu fiz para achar a corrente de curto-circuito. Então, isso aqui não é nada mais, nada menos que a equação da reta do gerador. Então, quando tu vê isso aqui no vestibular ou numa prova, toca isso aqui para cá. Se eu calcular a inclinação, por exemplo, aqui, ó, a inclinação vai me dar a resistência interna, tá? Então, cuida aqui que tem uma relação aqui linear da tensão nos polos da bateria com a corrente, beleza? Então, está aí a nossa aula introdutória sobre geradores.
Na próxima aula a gente vai evoluir nesses conceitos geradores, vamos resolver algumas questões. Até a nossa próxima aula. Aquele abraço!